Voltemos então ao texto bíblico de Lucas 16, a partir do versículo 19, que com certeza vocês já abriram, que nos diz o seguinte nessa porção. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Só uma pausa, para entender, regalar é aproveitar, curtir a vida. É fazer muita festa, passar a noite em claro, bebendo, comendo, regaladamente, exageradamente ele fazia isso. Voltando ao texto. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche seus olhos, curve sua cabeça, falemos com o nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, Pai onipotente, Deus das luzes, que enviou o seu Filho para cumprir cabalmente a nossa obra redentora e tornar possível a nossa salvação, e que mandou o seu Espírito para que habitasse em nós, para que pudéssemos clamar: Abba, Pai, e suplicar a iluminação no nosso coração resistente, duro, ainda pecaminoso, para entender a sua vontade, para praticá-la e para satisfazermos ao Senhor, realizando o propósito da nossa criação e da nossa existência, que é em todas as coisas glorificar o teu nome. Tenha misericórdia mais uma vez e fala ao nosso pobre coração, em nome de Jesus. Amém. Destinos eternos. E a mensagem de hoje faz uma pergunta: você sabe onde passará a eternidade? Os destinos eternos relatam a veracidade de um Deus que é imutável, um Deus que é justo, um Deus que não pode simplesmente ver o mal no mundo e no ser humano, não se irá simplesmente virar as costas para o mal e deixar para lá, como se fosse um pai bonachão que vê os erros dos seus filhos e passa a mão da cabeça deles, deixando de lado a correção que é tão necessária. O nosso Deus imutável e também eterno, que criou o homem à sua imagem e semelhança e também com eternidade, quer que fique claro que ele não pode suportar o mal, não pode suportar o pecado, não pode simplesmente, como um juiz corrupto, virar as costas e deixar para lá. O nosso destino é eterno. E se não for, nós temos 2 graves problemas que estão interrelacionados. O primeiro é que o mal não vai ter fim.
E valerá a pena cometer o mal, todas as atrocidades, enganos, mentiras, proveitos próprios nesse mundo, porque nada acontecerá depois e todos passarão impunes. Ao mesmo tempo, o bem não deve ser praticado, porque ele não vale a pena. Realizá-lo não fará a mínima diferença, uma vez que não existe uma perspectiva ou qualquer perspectiva de salvação e de galardão nos céus. Nós estamos com um problema profundamente sério se não há eternidade depois do dia que fechamos os nossos olhos e somos chamados para desse mundo partirmos por causa da morte. A justiça de Deus é a clara acepção de que o nosso destino é eterno, que há um porvir e um depois, de que temos que nos preparar para estar na presença de Deus. É necessário aplacar a ira de um Deus pessoal, grandioso, santo. É necessário que creiamos nisso para que não haja um sentimento que nunca é aplacado de desejo de justiça, de vingança, de justa penalidade sobre o mal. Se realmente não há um porvir e depois. Tudo o que acontece na história da humanidade, principalmente depois que a humanidade resolveu supostamente virar as costas para Deus. E todas as atrocidades que foram cometidas na história. Nós olharemos para tudo isso e veremos que há alguma coisa errada. Pensando nisso, um poeta polonês chamado Czesław Miłosz, não precisa guardar o nome, é óbvio. Ele escreveu um trecho de uma sua obra, trago aqui apenas, que é o encantamento secreto do niilismo. O niilismo é a filosofia que crê que não existe nenhum valor, não existe ordem nenhuma, não existe sentido nenhum na vida, na existência, nas coisas do universo, não existe Deus, não existe bem, não existe mal. E nesse trecho da sua obra ele diz, lembrando que Marx chamou a religião de ópio do povo porque ele achava que a promessa de uma vida após a morte levava os pobres, os oprimidos, a classe operária a suportar condições sociais injustas e nunca se levantava contra elas. Miłosz escreveu então, e agora testemunhamos uma transformação. O verdadeiro ópio do povo é a crença do nada após a morte. O enorme consolo de imaginar que nossas traições, nossa ganância, nossa covardia, nossos assassinatos não serão julgados, mas todas as religiões falam o contrário. Elas reconhecem que os nossos feitos são imperecíveis e é necessário, de alguma forma, com soluções mentirosas nas falsas religiões, mas com a solução verdadeira no cristianismo, é necessário que tudo isso seja pago. Porque os nossos feitos são imperecíveis e ecoam por toda a eternidade. A sociedade atual não gosta de ouvir falar sobre esse tema. E principalmente nesse texto, você reparou, ele fala muito mais sobre o inferno do que o céu. Elas querem, as pessoas hoje, criar um paraíso, uma vontade de Deus, um próprio Deus segundo a sua imagem e semelhança, com as suas próprias regras e o seu próprio destino que Ele mesmo estabelece. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Voltando para o texto, vamos nos deter nele. Jesus começa a proferir algumas parábolas, e especificamente aqui ele começa a falar para os fariseus. Se você olhar e voltar um pouquinho no capítulo 16, no versículo 14, vai entender o porquê da parábola de Lázaro e do mendigo. Quando o autor, Lucas, registrou os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Jesus, nessa história, alguns dizem que é uma parábola, há muitas discussões sobre isso, que nós não podemos nos apegar a todos os detalhes. Outros dizem que, de fato, é uma história verídica, que Jesus, como Deus mesmo, sendo homem, conhecendo todas as coisas e sabendo até mesmo o que acontece no inferno e no céu, trouxe um relato de uma história verídica. Esse texto é uma resposta para aqueles homens,
para tocar na ferida daquele grupo religioso. Então preste atenção, esse texto, em primeiro lugar, não está falando para pessoas que supostamente não conhecem a Deus. Está falando para pessoas que supostamente conhecem a Deus, são religiosas, vão ao templo, fazem coisas para agradar a Deus, decoram, meditam na Escritura, no Antigo Testamento, falam de coisas que acham que agradam ao Senhor. Supostamente acham que têm um relacionamento com o Senhor. Talvez porque dentre os pecados que Deus mais detesta, Ele detesta todos, é óbvio. E seja a questão do nosso egoísmo e do amor ao dinheiro, a ponto de Paulo registrar mais à frente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando amamos o dinheiro e somos egoístas, juntamente com isso, a misericórdia acaba, a falta de empatia para com o outro que sofre acaba, nós nos centralizamos apenas em nós mesmos, nos nossos santos desejos, na nossa santa vontade, naquilo que Deus, os outros e o mundo pode nos fornecer. Talvez também para nós, esse texto queira falar de situações em que a falta de generosidade em um coração que é tremendamente sovina, ligado ao dinheiro, aos bens que tem, está chamando a atenção, sabe, para aquela pessoa. Já ouvi falar de gente assim que, olha, precisamos de uma oferta, um missionário na igreja precisa fazer uma viagem, uma cirurgia, coisa que não acontece na igreja. A pessoa, vou dar uma oferta boa, vou dar R$5 para essa pessoa. Já ouvi história desse tipo? A pessoa tem carro do ano, a pessoa tem casa, a pessoa tem carro na praia, a pessoa tem carro no campo, a pessoa viaja para o exterior, a pessoa anda com roupa de marca, mas quando pede uma oferta para um missionário para fazer cirurgia, R$5, mas o pior não é isso, ele pode dar o que quiser. Ele sai cheio, como um pombo com um peito assim empinado. Eu dei uma grande oferta. E esse texto quer falar para nós sobre a eternidade. Eu quero refletir com você com 3 perguntas. Por favor, eu sei que o texto, não sou eu, o texto é pesado. Mas em nome de Jesus eu queria clamar com todo o poder no Espírito para você nessa noite, que você não saia daqui sem responder nenhuma dessas 3 perguntas. Que você possa ter a profunda certeza de que, de fato, você vai para o céu. De que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. De que o seu coração está sendo moldado segundo a vontade do Senhor, de que você é um verdadeiro cristão. E a primeira pergunta baseada nesse texto é a seguinte: você está preparado para a eternidade? Eu vou repetir, porque eu não quero que você saia com dúvida daqui. Você está preparado para a eternidade? A parábola ela é simples no que diz respeito aos personagens. Pelo menos aos personagens principais. Ela começa apresentando um homem rico. Você reparou que ele não tem nome? É um homem rico. Não sabemos se ele chamava Jacó, Isaac, se ele chamava Bartolomeu. Não há nome. É simplesmente um homem rico. Ele não tem nome. Porque o texto quer deixar claro. O nome não importa. O que importa é a personalidade dele. Nós somos aquilo que nós fazemos. Nós somos conhecidos pelos nossos feitos, por aquilo que adoramos, por aquilo que buscamos como coisa principal na nossa vida. Por isso o texto apresenta, havia um homem rico. Mas apesar de não ter um nome, há um comportamento muito claro. O texto diz que ele se vestia de púrpura e de linho. A púrpura, irmãos, prestem muita atenção nisso. Tingir roupa de púrpura naqueles dias era muito caro. Não era uma tintura que você tinha ali em Israel. Ela era feita com conchas específicas que eram trazidas de muito longe, que elas eram trituradas, esmagadas, até trazer o tom adequado, e só gente muito, muito rica podia ter esse tecido tingido com essa cor.
E a roupa aqui de linho era a roupa de baixo. Ninguém vestia linho na roupa de baixo. Era muito caro. E a ideia no texto é que ele fazia questão de se vestir assim dia após dia para todo mundo aplaudir, dizer, nossa, tá na moda o cara. Esse é bom. Como ele tem dinheiro. Eu queria me vestir assim, com profundo luxo. Mas a ideia do texto, como eu falei e dei uma interrompida quando eu li o versículo 19, é que ele se regalava esplendidamente. Ou seja, além dele se vestir, ele tinha muito dinheiro, ele fazia festa para todo mundo. Venham para a minha festa. Venham curtir. Vamos passar a noite aqui, vamos beber, vamos comer, vamos nos alegrar, vamos dançar. Dia após dia, ele gastava a sua fortuna, sem se importar o quanto estava gastando. O que ele queria era ser notado, elogiado, querido. Ele queria ser o centro de todas as coisas. Era, digamos, o influencer da época de Jesus Cristo. Que são, muitas vezes, nos dias de hoje, aquelas pessoas superficiais, vazias, que pouco têm a nos ensinar, mas que querem ser o centro de toda a atenção e que às vezes fazem questão de dizer e mostrar com o que estão gastando de maneira frívola, vazia o seu dinheiro. Enfim, ele estava apaixonado por si mesmo. Ele era egoísta. Ele era arrogante. Ao mesmo tempo, outro personagem nos é apresentado. Olha a diferença. Um homem rico, mas o outro tem nome. É um homem chamado Lázaro. Não é o amigo de Jesus que reviveu. Lázaro é um nome muito comum, como José nos dias de hoje, Antônio, João, Maria. Nada contra esses nomes, não se sintam ofendidos. Estou dizendo que é um nome que é mais comum, acontece muito. Lázaro é um nome desses, muito comum. Lázaro significa Deus é a minha ajuda. Deus é o meu socorro. É muito interessante isso. Porque o nome daquele homem indicava que apesar de toda a sua miséria, de toda a sua dificuldade, apesar de não ter socorro de ninguém, ele sabia de onde vinha o socorro. Quem era o seu auxílio, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele era um mendigo, muito possivelmente que não podia andar, os amigos muito possivelmente o colocavam na porta. Esse homem é rico, quem sabe ele pode ter um pouco de misericórdia e ajudar o nosso amigo em sua necessidade. Lázaro está coberto de chagas, úlceras abertas, o seu corpo todo pulurento. Enquanto o rico tem amigos todo dia nas suas festas, todo mundo diz, ele é o cara. Lázaro tem como amigos os cães que lambem as suas feridas. É muito importante contextualizar isso, porque hoje para nós, cachorro é um animal que a gente quer perto, não é isso? Vem aqui, pula no meu colo, a gente leva um pratinho para ele, passa a mão na cabeça, passa a mão na orelha. Mas no contexto do tempo de Israel, cachorro é animal imundo. Judeu não quer cachorro perto. Judeu chuta cachorro. Aliás, cachorro era conhecido por uma atitude específica, comer restos mortais, inclusive de pessoas. Que apesar do texto não dizer, muito possivelmente foi o que aconteceu com Lázaro. Ele não teve um enterro digno, os cachorros comeram seus restos mortais, muito possivelmente. Mas o texto quer deixar claro que aqueles animais imundos tinham mais misericórdia de Lázaro do que o rico e qualquer pessoa que estava ali. Ele quer as migalhas do rico, mas nem migalhas ele recebe. A história está construída. Os dois personagens estão apresentados. A vida deles também está apresentada. O rico soberbo quer ser notado, é vaidoso. Lázaro, porém, diz, não, meu socorro é o Senhor. Jesus quer deixar claro aqui, desde o início, porque a gente pode achar que o texto está falando de salvação por obras, não é isso? Não. Por dois motivos. Primeiro, porque se fosse o caso, Jesus ia deixar claro que a ação dele estava fazendo isso. Mas ele quer deixar claro onde está o coração de cada um deles. Lázaro tem o coração no Senhor. O rico tem o coração nas riquezas, em si mesmo.
Além disso, se fosse o caso, Jesus, aliás, na parábola, Abraão teria dito, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma nova oportunidade de você voltar para o mundo, dar esmolas novamente, ou vamos falar para os seus irmãos darem esmolas para eles serem salvos. Não, Abraão diz, não, eles têm a Escritura. Aliás, deixa eu adiantar, Moisés e os profetas é o significado de Escritura, é uma metonímia, uma figura de linguagem, que troca a coisa pelo autor. A gente usa essas vezes de vez em quando. O que você está lendo? Estou lendo Machado de Assis. Mas você não está lendo Machado de Assis, está lendo a obra de Machado de Assis. É a mesma coisa que acontece aqui. Moisés e os profetas, ele tem as escrituras do Antigo Testamento. Esse rico não tem tempo para Deus. Não tem tempo para socorrer o seu próximo. Meus irmãos, como cristãos, qual é o principal objetivo de Deus para a nossa vida? Você tem que saber responder isso. Deus nos criou para glorificá-lo, para buscá-lo, para servi-lo. E Deus nos criou para nós servirmos o nosso próximo com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Esse homem não fazia isso, então, ele não fazia aquilo porque ele foi criado, ele queria somente ser servido. Ele encarna aquilo que o homem natural está inclinado a fazer e ao mesmo tempo não fazer, voltado para si mesmo, para suas próprias vontades, para os seus desejos carnais. Tendo sido criado para sentir prazer em Deus, no serviço ao próximo, ele serve a si mesmo, ele deseja a sua própria glória. É esse o problema desse homem. Mas Lázaro tem um nome. Por que eu insisto nisso e por que o texto marca isso, queridos? Enquanto para os homens Lázaro não é ninguém, aos olhos daquele homem rico ele não é ninguém. Ao dar um nome para ele no texto bíblico, Jesus quer dizer, para Deus ele é alguém. Deus conhece os seus pelo nome, Deus conhece os seus em sua alma, em sua intimidade, em suas necessidades. Os ímpios ele conhece de longe, mas os seus filhos ele conhece intimamente e os chama pelo nome. Enfim, nós estamos diante de uma história que descreve a história de toda a humanidade em seus caminhos eternos. Deus mostra e mostrará aos homens a profundidade, excelência do seu infinito amor. Hebreus 2:3 então escreve: como poderemos nós escapar se negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor em todos os momentos, em todos os dias, em todos os cantos do mundo, anuncia a sua salvação. Os homens são indesculpáveis porque Ele anuncia a sua glória e a sua salvação. Nós somos seres eternos, com destinos eternos, e essa eternidade depende do que cremos e fazemos, não na eternidade, não depois da morte, não quando estivermos diante de Deus, mas aqui e agora. Da misericórdia que exercemos agora, porque essa última é o claro sinal de que o nosso coração foi tocado pelo poder do Espírito e de que realmente estamos salvos. No tormento em que se encontrava, depois da morte, aquele homem rico se lembra dos seus irmãos. Você lembra do texto aqui? Ele está lá sofrendo. Abraão fala, não tem mais jeito, filho. É o destino final e é aí pela eternidade toda que você vai passar. Os salvos gozarão da presença, se alegrarão com a presença do Cordeiro e dirão, digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, sabedoria, justiça por toda a eternidade e nos alegramos nele. Mas os ímpios ouvirão, culpado, culpado, culpado. Esse é o seu lugar. E por toda a eternidade aí você ficará. E não há mais como sair dessas trevas, dessa chama, dessa sequidão na língua, desse sofrimento. Quando ele então diz, mas pai Abraão, meus irmãos. Pare e pense um pouquinho comigo. Por que ele está preocupado com os irmãos?
Se você soubesse que o seu irmão é diferente de você, que vai para a igreja, lê a Bíblia, ora, crê em Jesus, busca uma vida santa, você ia ficar preocupado com o seu irmão? Ele é diferente de mim. Ele crê em Jesus. Ele vai para o céu. Porque Jesus prometeu isso, porque ele morreu por ele, morreu por todo aquele que crê nele. Mas se ele está preocupado, acompanhe o meu raciocínio. Qual é o problema? Os irmãos deviam ser iguaizinhos. Do mesmo jeito. Da mesma forma. Ele estava preocupado com o mesmo estilo de vida que eles tinham e que era, se não igual, muito semelhante ao dele. Algo precisa ser feito. Então ele pensa, ó a sacada, Abraão manda Lázaro lá. Se algo sobrenatural, se uma ressurreição milagrosa desse homem que está aí com você acontecer, daquele homem que meus irmãos conhecem, que ficava lá na porta querendo migalha, que os cães lambiam suas feridas, vão vê-lo transformar. E eles vão crer, eles vão ficar impressionados, eles vão mudar. Tem que dar certo. Mas Abraão diz, não, filho. Eles têm Moisés e os profetas. Eles não são judeus, talvez fariseus, não são homens que vão para o templo, não são homens que conhecem a Deus. Eles têm a Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo que é necessário para a salvação. Leiam a Bíblia. Abraão quis dizer, a Bíblia está à disposição daquele homem, assim como estava à sua disposição, está à disposição abertamente, claramente para os seus irmãos. Mas a gente pode quase que ouvir as palavras de horror daquela alma eternamente perdida. Pai Abraão, não. Você sabe. Eles são pessoas religiosas, mas a Bíblia deles fica a semana inteira sobre estantes, sobre o rack da televisão. Eles levam a Bíblia no fim de semana para a escola dominical, mas na semana eles não abrem mais. Eles não leem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia. A Bíblia é algo só como um apetrecho para eles, como alguém que faz parte de um grupo, e porque todo mundo leva a Bíblia para a igreja, eles também levam a Bíblia para a igreja. A Bíblia não é a regra de fé e prática para eles. A Bíblia não faz diferença para o coração dos meus irmãos. Não adianta. Eu vou ficar desesperado se eu disser que é a Bíblia que eles têm que ler, porque eles não vão ler. A fé deles é ditada por aquilo que eles acham que é correto, por aquilo que eles sentem que é correto, mesmo que jamais tenham comparado com aquilo que Moisés e os profetas, e para nós hoje contextualizando, com aquilo que a Bíblia diz, para saber se realmente é a vontade de Deus. Por favor, Pai Abraão, tudo, menos as Escrituras, porque eles não a leem e jamais lerão. Tem que haver outro jeito. Tem que haver um jeito mais fácil, mais poderoso. Mas a realidade é que não existe. Não há atalho para o céu. Não há outra maneira para se livrar do inferno. Não há outra maneira para saber a vontade de Deus. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Mesmo porque Jesus já estava antecipando, ele ressuscitou. E o que aconteceu com os fariseus judeus? Não creram. E muitos não acreditam, ainda nos dias de hoje. Refletir sobre onde você passará a eternidade, querido, deve, então, em primeiro lugar, fazê-lo refletir se você está preparado para a eternidade. Você está preparado para a eternidade? Você está preparado para viver no céu? Jesus é o seu Salvador. Ele é o tudo que você precisa. Ele é o centro do seu coração, da sua vida. É o ar que você respira, é a água que sacia a sua sede, é o alimento que sacia a sua fome. Em segundo lugar, você sabe o que vem depois da morte? Muitos vão dizer, Laércio, é impossível saber o que ocorre depois da morte. Ninguém voltou de lá para dizer. Alguns vão dizer, bom, há talvez uma chance de acontecer alguma coisa, é incerto, talvez uma reencarnação, talvez um cessar de vida, atingir o nirvana, talvez dormir por alguns instantes até Jesus voltar. Mas a Bíblia é muito clara para falar o que acontece depois da morte.
E o nosso texto confirma isso. Enquanto Lázaro, em sua miséria física, fome, companhia imunda dos cães, está sofrendo, o homem rico está aproveitando. E desfruta, e gasta dinheiro, e compra, e come, e bebe, e chama os amigos, e passa a noite fazendo festa, e dança, e ri alto. Todos os dias, dia após dia, Lázaro sofrendo dia após dia, cães lambendo suas chagas, dia após dia, desejando uma mísera migalha, dia após dia. E o rico, dia após dia, comendo, bebendo, se alegrando falsamente com aqueles que estavam ao seu redor. Com certeza, principalmente o homem rico, jamais esperava que aquele ia ser o seu último dia. Um infarto, não sei, a Bíblia não fala. Quem sabe, eu vou ser bem dramático aqui, criando uma novela, ele estava comendo lá, bebendo, de repente engasgou e morreu. Um engasgo acidental? Um acidente fatal? Uma discussão com um desconhecido, onde houve um assassinato? Uma doença incurável? Não sabemos. O que sabemos é a morte chegou, o seu dia chegou, a hora chegou. Viver nesse mundo, meus queridos, é equilibrar-se no fio da navalha, no fio tênue da vida e da morte, ou no cordão da morte. Então Lázaro e o rico, ambos morrem. E aqui a gente já tem um ensino profundo. Não importa se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é doente, se está saudável, se é jovem, se é velho, todos um dia teremos que nos encontrar com Deus. Vamos ter que encarar a morte. Abra os olhos para essa realidade. Todos morreremos. E teremos, depois disso, um destino marcado para a eternidade. Muito possivelmente, se você olhar o texto, Lázaro nem sequer foi sepultado. Morreu, os anjos levaram, coitado. Está lá na rua. Um mendigo miserável. Quem queria enterrar um mendigo? Isso traria custos, dinheiro. Só a menção do sepultamento do homem rico. Por quê? Porque é interessante. O valor que as pessoas dão para as pessoas que estão aqui nesse mundo. Isso aqui me faz refletir sobre algo também interessante que acontece nos nossos dias. A santificação funerária. Você conhece a santificação funerária? Sabe o que é isso? Não importa quem a pessoa é. Não importa quem ela tenha sido em sua vida. Atualmente, a visão da santificação funerária. Morreu é santo. A pessoa morreu é boa. Está morta ali, pode ter sido um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho. O pior cheio de mundo. Ah, coitado, era tão bom. Parece que colocou na urna funerária, santificou. Só foi colocar uma auréola na cabeça dele ali, um par de asas. Como se fosse a urna funerária um portal de transformação automática de caráter. Aperta o botão, pronto. E vai todo mundo para o céu. Já vi, olha, infelizmente, já sepultei gente. Já sepultei incrédulo, sepultei crente. Mas o que eu acho mais interessante é, principalmente quando é sepultamento de incrédulo, o pessoal, vamos uma salva de palmas para fulano. Eu fico olhando lá, falei para minha filha um dia, coitada, o que esse pessoal pensa? Será que o defunto vai levantar e agradecer pelas palmas? Não vai fazer isso. Não vai adiantar. Palavras rasgadas, elogio. Mas o sepultamento, queridos, tem pouco a contar sobre o que mais importa, que não é a opinião das pessoas. A minha opinião, a sua opinião, a opinião do seu pai, da sua mãe, do filho, do pastor. Não importa. O que importa é a opinião de Deus sobre aquele que morreu e para onde ele foi em sua eternidade. É isso que importa. E por meio da Escritura, Deus deixa muito clara a sua opinião. Há apenas dois destinos, céu e inferno, consolo e sofrimento, alívio e dor, todos eles imutáveis e eternos. Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Era uma expressão para dizer, ele vai para o descanso ao lado de Abraão, no lugar onde Abraão está, recebendo o consolo de Deus naquele lugar também. Ali ele recebe conforto. Recebe o próprio Deus como seu auxílio. Mas o rico
o texto diz, vai para onde? Para o inferno. Então, primeira coisa, não caia na história de que não existe inferno na Bíblia. Esse texto, aliás, Jesus falou mais de inferno do que do céu. Há muitas mais passagens de Jesus falando do inferno do que falando do céu. Então, abre o seu olho. Quando olhamos aqui a ideia, quando o rico pede ajuda, Abraão fala, há um abismo. É uma figura de linguagem. Não significa que havia um abismo, ele está numa montanha, às vezes é a visão que a gente tem, né? Abraão está lá numa montanha enorme, com Lázaro, e o rico está na outra montanha, tem um vale, um abismo. Não, a ideia é, onde estão cada um, não tem como passar de um lado para o outro. Não tem uma ponte moderna ligando o céu e o inferno. Não tem. Foi, acabou. Ao chegar no céu, a estadia será permanente. E ao chegar no inferno também. A sorte é irreversível. Portanto, não há reencarnação, não tem purgatório, não há batismo pelos mortos, não há oração pelos mortos, não há nirvana que liberte da existência para a não existência, não há qualquer outro caminho, outra oportunidade. Há apenas céu e inferno. E aquilo que você fez pela fé nesse mundo, se creu ou não em Jesus Cristo, é só isso. É simples assim. Prepara-te para te encontrar com teu Deus, a Escritura Sagrada diz, portanto, após a morte, eu e você temos que nos preparar para nos encontrarmos com Deus, e se tivermos as nossas vestes nupciais dadas pelo noivo, se o cordeiro que morreu pelos meus pecados lavou as minhas vestimentas de todas as minhas faltas, eu e você desfrutaremos de paz e alegria eternos imediatamente, mas se não, se a sua vida foi como a desse rico, centrada em você mesmo, em seus desejos egoístas, em seus desejos idólatras, sem Cristo, há apenas um caminho para você: a perdição eterna e o sofrimento eterno. Se hoje for o seu último dia de vida e a morte o chamar, para onde você vai? Onde você vai viver por toda a eternidade. Portanto, você tem que refletir sobre onde você vai passar a eternidade. E para isso, você tem que saber o que vem depois da morte. Deve fazê-lo refletindo se você está se preparando para a eternidade mesmo. Finalmente, a terceira lição. Você sabe como será a eternidade? Esse texto nos dá algumas lições ou ilustrações. O texto não é exaustivo falando, a eternidade vai estar toda aqui, tudo desse jeito. Não, lança algumas figuras de como vai ser. Traz um alerta. Pouco é falado sobre aquele que desfruta, você prestou atenção? Pouco é falado sobre o céu. Só fala que Lázaro está desfrutando agora de paz, no seio de Abraão. Pronto. Não é mais necessário do que isso. Nada além disso. Eu quero ir para o céu vai ser um lugar de paz, o céu não tem mais sofrimento, o céu não tem mais dor, o céu não tem mais lágrima, o céu não tem mais problema, só tem bênção. É para lá que eu quero ir. Mas ele gasta muito tempo falando do inferno para nos alertar. Se para Lázaro os males se foram, a fome acabou, as doenças terminaram, o desprezo das pessoas não existe, e nem mais existirão, a história não é a mesma para aquele homem que para o inferno foi. E o texto vai nos mostrar algumas coisas. Primeiro, o inferno é um local de tormento. E não há espera não. Espera na antessala que daqui a pouquinho você vai começar a sofrer. Não. Imediatamente após sua morte, o homem rico começa a experimentar a eternidade de uma vida sem Cristo. A ponto da Escritura dizer, como eu já falei, que o inferno é um lugar de chama, onde o fogo nunca se apaga, onde a dor não passa, onde há trevas e você nem sequer sabe qual é a direção que você deve tomar. Você viu o que o rico pediu para Abraão? Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para colocar na minha língua para refrescar. Você já negou um copo de água para alguém?
Espero que não. Um copo de água da torneira. A pessoa fala, por favor, você me dá um copo de água. Você foi lá na torneira, abriu, copo descartável, deu lá para a pessoa, então pode beber. O inferno é o lugar onde uma gota de água é negada. E o sofrimento é eterno. Não há alívio em nenhum instante sequer. Não há mais misericórdia, não há mais qualquer vestígio da graça de Deus. Mas veja, há alguma coisa importante também no texto. O inferno será um lugar no qual o perdido vai se lembrar dos seus pecados e o motivo pelo qual está ali. Você consegue conceber o quanto isso é terrível? Ele vai lembrar, eu estava lá e poderia ter me arrependido dos meus pecados, crido em Cristo. Mas não o fiz, e agora estou aqui por causa disso, e vai ter toda a eternidade para refletir sobre sua vida de pecado. Aquele homem sabia disso a ponto de dizer, pai Abraão, manda Lázaro lá, meus irmãos vão sofrer por causa dos mesmos pecados que eu cometi. Isso fica muito claro quando Abraão fala para ele, lembra-te. Se ele não tivesse a capacidade de lembrar, ele não ia falar para ele lembrar. Lembra-te do que você fazia, do que você tinha, e mais, lembra-te de como era Lázaro. Nossos pecados nos alcançarão não por um pequeno tempo, mas por toda a eternidade. Será também um lugar no qual nada se poderá fazer pelos que amamos. A heresia e seita dos Mormons diz que você pode ir para uma igreja e fazer o batismo pelos mortos, baseando-se lá num texto em Coríntios que não está ensinando isso. Quer dizer para você, a Bíblia não ensina isso, isso não é possível, você não tem como orar, pedir, se batizar, pagar, fazer nada por aquele que morreu. Ele morreu, morreu. E lá no inferno, aquele que lá está, nada poderá fazer, nada poderá pagar, nada e absolutamente nada poderá se esforçar para tirar outros que estão indo para lá também. Por isso, é aqui e agora que a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Dia 26 tem evangelismo. Quero ver quem está aqui e vai estar evangelizando. Porque no inferno não dá mais para evangelizar. Será tarde. Demais. Será um lugar no qual também há escravidão dos nossos pecados. Veja, o homem rico, mesmo naquele estado, ele não desce do trono da sua soberba. Você reparou isso? Ele quis sempre ser elogiado pelos outros e sempre quis que os outros o servissem. Destaque. E desprezou Lázaro. Coitado de Lázaro, é um miserável, um mendigo, cheio de ferida. Se alguém tem que servir alguém aqui, quem tem que me servir é Lázaro, não eu servir a Lázaro. E ele vai para o inferno, o que acontece? O que devia acontecer quando a pessoa está numa situação difícil? Que a gente requer normalmente das pessoas. Né? A vida deu uma rasteira, normalmente espero que aprenda, mas tem gente que não aprenda. Mas no inferno não vai aprender. O que ele fala para Abraão? Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, vir até mim e colocar a gotinha de água na minha boca. Por quê? Porque Lázaro está aí, mas coitado de Lázaro, Abraão. É um miserável. Um homem cheio de chagas. Um mendigo. Ele só pode servir mesmo. E não contente, depois manda Lázaro até a casa dos meus pais, falar com meus... Ele acha que ainda pode mandar alguma coisa no inferno. Desculpa, vá para o inferno. Nem lá ele se quebranta. Nem lá ele se humilha. Nem lá há humildade no coração. Porque o inferno será o lugar no qual nós estaremos escravizados por toda a eternidade para os nossos ou com os nossos pecados, sem sombra de mudança. O mundo por toda a eternidade, para aqueles que estarão ali, será como o mundo temporal e os seus pecados alcançarão por toda a eternidade. Ele queria e sempre quis que Lázaro o servisse e agora ele também o quer. Que miséria! Não há nada mais miserável do que um ser humano que não consegue enxergar a sua miséria. Ele não percebeu, o homem rico,
tudo mudou, as coisas mudaram, não é mais a mesma coisa, não é mais sua cartilha, não é mais a sua regra, não é mais o seu dinheiro, não são mais os elogios, não são mais as pessoas, agora é só o sofrimento na sua vida, e aquilo que você fala não é mais lei imutável aqui, acabou. O inferno será um lugar de justiça. Abraão lembra aquele homem outrora rico, que ele confiou nas coisas e naquilo que as coisas poderiam fazer para ele. Mas não puderam, ele morreu, foi para o inferno. E ali será necessário pagar o preço, porque ele não creu naquele que pagou o preço em seu lugar. Para que a falta de fé no único Redentor e a ofensa ao Criador que ofereceu o Salvador, que ofereceu o que havia de mais precioso, possa ser devidamente paga. É o lugar no qual, mesmo diante do seu próprio pecado, se reclama. Como assim, pastor? Simples. O homem rico está dizendo, eu estou sofrendo aqui, eu não mereço isso, meus irmãos também não. E Deus quer que meus irmãos leiam a Bíblia, leiam Moisés, o profeta. Não, tem que ter um jeito melhor. Deus não está sendo justo com isso. Deus precisa ser mais justo nessa ação comigo e com meus irmãos. Ele não foi claro. Não estava muito claro que eu vinha para cá. Não estava muito claro qual era o meu destino final. Ele tem que consertar essa situação e tem que consertar na hora que eu quero e do jeito que eu quero. É um lugar que as pessoas vão reclamar de Deus, mas não vai adiantar nada. Vão reclamar por toda a eternidade, do jeito que quiserem. Mas nada vai mudar. É o lugar no qual, por toda a eternidade, se perderá a identidade. Quem que você é? Você foi criado para a glória de Deus, para o serviço dos outros, para a alegria do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, para edificar a vida dos outros. Mas aquele homem que começa a história, e a história apresenta-o como um homem rico no inferno, não tem nome ainda, continua sendo um homem rico, e a sua identidade não é quem ele é com Deus, não é aquilo que Deus fez na vida dele, não é a sua fé, não é as coisas que ele creu em relação ao Senhor, não são as obras que ele fez pela fé para as pessoas que precisavam dele. A sua identidade por toda a eternidade será aquilo que ele adorou. Ele era um homem rico, ele adorou a riqueza, e por toda a eternidade assim ele será conhecido, e diante dos seus olhos ele vai ter que receber essa sentença: você é o homem rico. Por quê? Porque você amou aquilo que não devia ter sido amado. Você adorou o que não deveria ser adorado. Aquilo que você depositou todo o seu coração, se não foi, não é o Senhor Jesus Cristo, não fará a menor diferença por toda a eternidade do inferno. O rico não tem mais dinheiro, não tem mais ostentação, não tem mais poder, não tem qualquer outra coisa que ele possa usar como ferramenta para que seus desejos idólatras sejam atendidos. O inferno, enfim, é a perpetuação da vida sem Cristo. Daquela pessoa que escolheu amar o pecado e o mal e desprezou a presença abençoadora e graciosa de Deus. No inferno, aquilo que aqueles sem Cristo foram, continuarão sendo, porém com a realidade diante de seus olhos, de que seus pecados, seu orgulho, foram o motivo que o levaram para aquela situação que nunca mais será desfeita, mas que se repetirá manhã após manhã, noite após noite, por todos os dias da sua miserável existência, em sofrimento para o qual não encontrará nenhum consolo, conforto ou escape, como Esaú fez. Lembra quando Esaú perdeu o direito de primogenitura? Você se lembra disso? Seu irmão Jacó, enganador, leva o direito de primogenitura, recebe a bênção, ele chega em casa, não tem mais, fala: pai, não há uma bênção sequer para mim. E o seu pai diz: não há mais nenhuma bênção para você. E o texto bíblico diz que com lágrimas ele clamou, chorou, porque não havia mais nada que pudesse ser dado a ele. Assim será no inferno.
você vai passar a eternidade aonde? Você está preparado para se livrar do inferno e viver na presença eterna de Cristo? Está consciente de que a morte pode chegar a qualquer momento? Sabe o que vem depois da morte? Está preparado pela fé em Cristo, o sacrifício substitutivo que deve ser crido pela fé para se livrar da justa ira de Deus e viver uma vida eterna feliz? Livre-se da eternidade no inferno e tenha certeza da salvação para viver na presença de Cristo no céu para todo sempre. Oremos. Pai bondoso, Senhor da nossa vida, dedicamos todo o nosso ser a Ti e clamamos em nome de Jesus que ninguém saia nessa noite desse lugar sem a certeza de quem é e sem a certeza de sua fé em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, para que possa também ter a certeza da vida eterna por amor ao seu nome e pela fé em seu nome. Que nós nos apeguemos às bênçãos dos céus e fujamos das maldições reservadas, preparadas ali no inferno. Traga temor ao nosso coração. Desejo de buscar mais o Senhor em sua palavra. Meditação diária na sua presença. Busca do seu querer. Que sejamos moldados no poder do Espírito. Para que sejamos como Cristo é. Para que te amemos de todo o nosso coração. Sirvamos o Senhor com todo o nosso coração. Sirvamos uns aos outros com todo o nosso coração. Para que não sejamos achados em falta ao ser pesados na balança. Em nome de Jesus. Amém.